Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E convido os irmãos a abrirem as suas cópias das Sagradas Escrituras na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Eu lerei os versos de 7 a 11, dando continuidade à nossa série de exposições na primeira carta de Pedro. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos de 7 a 11. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito. Nós clamamos para que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e faça do nosso coração um local fértil para que a Tua palavra floresça. Usa-me poderosamente, dá-me fidelidade na exposição da Tua palavra, para que em tudo o Seu nome seja glorificado. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, creio que a maioria de nós que estamos aqui, talvez todos, tenhamos experimentado difíceis situações nas nossas vidas. Seja a notícia de um diagnóstico terrível, ou o falecimento de um ente querido, a reprovação em algum exame profissional, a demissão de um emprego com um filho a caminho, ou então com as contas a aumentar, ou o diagnóstico de impossibilidade de gravidez para um casal que tanto anseia ter filhos. Às vezes não é uma notícia, mas sim uma outra situação qualquer que pareça intransponível para as nossas forças. Pode, por exemplo, ser o esforço extenuante que você faz tentando ajustar o teu casamento. Você se esforça, você ora e você pede para que Deus te auxilie, e parece que as dificuldades do seu casamento são intransponíveis e que nada surte resultado. Pode ser pessoas queridas, cônjuges, filhos, que permanecem a caminhar no caminho da perdição, ainda que você ore por eles, ainda que você compartilhe o Evangelho com eles, mas eles estão obstinados na sua rebelião contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou talvez a grande dificuldade da bendita imigração nessa pátria amada. Algumas coisas podem parecer intransponíveis, como por exemplo a fila de marcação da AIMA. Ou então na escola, se você é adolescente, se você é criança, que por conta da sua fé você é excluído, ridicularizado. Eu creio que não é difícil que algum de nós tenha passado por essas circunstâncias. Há também situações, como nós vimos nas outras pregações, nas quais nós seremos injustiçados por conta do Evangelho. Nós sofreremos por conta do bendito nome de Jesus Cristo. Seja uma ofensa na rua, na tentativa de evangelização, seja a falta de promoção, ou até mesmo a demissão por conta do teu posicionamento cristão dentro da empresa, seja a perda de amizades, porque como Pedro disse, nós não concorremos mais, ou seja, nós não corremos mais em conjunto com a vida pregressa. A experiência no mundo caído, no mundo afetado pelas consequências do pecado, podem ser diversas e difíceis.
Se pensarmos nas possíveis situações que foram listadas, eu duvido que alguém tenha ficado fora da lista. Eu creio que de alguma forma você possa estar incluído nessas circunstâncias. Contudo, ainda que circunstâncias bastante distintas, né? Se você comparar um menino que foi excluído na sua escola por ser cristão com um casal que não consegue ter filhos, são duas situações diferentes. Ou ainda mais diferente de um casal que tenta superar as dificuldades por anos e anos de descuido dentro do matrimônio. Mas me parece que existe algo incomum com essas circunstâncias, com essas experiências. E isso acontece onde muitos teólogos vão considerar que é quando nós estamos a ser pressionados, quando nós estamos a sofrer na nossa vida, é que de fato o nosso coração é revelado. É diante de circunstâncias que nos oprimem, que nos esmagam, que aquilo que enche o nosso coração é exposto. Assim como a gente pega uma esponja encharcada, para aqueles que têm o privilégio de lavar a louça em casa, né? Quando você espreme a esponja, o que sai dela? É água, sabão e sujeira, se você lavar direito. Quando a vida nos espreme, aquilo que inunda o nosso coração é exposto. Aquilo que cremos e somos é normalmente diferente do que muitas vezes nós falamos. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem para onde eu estou a caminhar. Eu creio que seja muito mais fácil, eu posso estar equivocado, é muito mais fácil nós confiarmos na provisão divina com o nosso sustento diário, quando nós temos 500 mil euros nas nossas reservas. Me parece ser mais fácil você confiar que amanhã vai dar para comer. É humanamente mais fácil dizer que Deus é bom quando milagrosamente você foi curado de uma doença terminal do que quando você foi diagnosticado com uma. Eu creio que é mais fácil a gente enxergar a bondade de Deus com a boa notícia do que com a má notícia aos nossos olhos. Eu creio que é mais fácil anunciar o Evangelho, me parece pelo menos ser menos assustador a anunciar o Evangelho quando eu conto com a simpatia das pessoas do que quando eu enfrento perseguição. Deveria, a princípio, ser mais fácil anunciar o Evangelho aqui do que na Somália, onde nossos irmãos estão a ser assassinados. Por isso, eu já brinquei com algumas pessoas aqui na igreja, tem hora que é duro, que é difícil você encher a boca e falar com gratidão. Deus é soberano. Porque Ele é soberano sobre as dificuldades da vida. Ele é soberano sobre aquilo que te esmaga. Ele é soberano sobre aquilo que te assola. Ele é soberano sobre você e sobre a sua luta contra as inclinações pecaminosas do seu coração, em que você muitas vezes não consegue se libertar. Em muitos momentos, o nosso coração pensa diferente do que a nossa boca fala. Em vários momentos, o nosso coração pensa diferente do que nossa boca fala. A questão é que em meio ao sofrimento, o que de fato nós cremos é exposto. O nosso coração grita e a boca fala do que está cheio do coração. E aí algumas perguntas para a gente começar a exposição do texto. O que tem fluído do seu coração quando as circunstâncias da vida te espremem? Como que você tem agido diante dos tantos desafios da sua vida? O que Pedro pode nos ensinar acerca dessas questões? O que Pedro ensinou e ordenou aos nossos irmãos que estavam a passar por terríveis circunstâncias de perseguição? E aqui eu creio que esse é o grande ponto. Era a perseguição que os nossos irmãos sofriam, estava a expor aquilo que existia no coração. E Pedro, então, como um bom pastor, escreve essa igreja, escreve as igrejas espalhadas pela diáspora,
para orientá-los e por saber que diante da opressão, a tendência é de que muitos esfriem. Mas Pedro, como um bom pastor, escreve para encorajá-los. Então, eu quero trabalhar com vocês a ideia das dificuldades da vida e a exposição do nosso coração. As dificuldades da vida e a exposição do nosso coração. E nós começamos com o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Diante das dificuldades da vida, é fundamental que tenhamos uma perspectiva correta. Quando nós olhamos os problemas do nosso mundo, quando nós olhamos para o mundo caído, é importante que os nossos olhos estejam ajustados. Assim como as pessoas tentam corrigir a sua imagem no Instagram usando filtros, é importante que os nossos olhos estejam com os filtros corretos para a realidade. E o filtro correto para que nós enxerguemos a realidade de maneira adequada é de que o fim de todas as coisas está próximo. É a partir de uma perspectiva bíblica que eu vou poder interpretar corretamente os fatos da nossa existência. Então, Pedro alerta aqueles que sofriam em meio à perseguição de que fica tranquilo, o fim de todas as coisas está próximo. E vamos ver como nós viveremos então em meio a esse período. E essa linguagem utilizada por Pedro é uma linguagem escatológica, uma linguagem que trata sobre as coisas futuras. É a linguagem que trata sobre a bendita, ansiada, esperada volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala que o fim está próximo, quando Pedro fala que o fim está próximo, Pedro de fato nos traz um conceito teológico bastante importante, e aqui eu vou trazer nomes para vocês, o famoso já e ainda não. Nós já vivemos nos últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados com a encarnação de Jesus Cristo, onde o reino de Deus é chegado à terra. É quando Cristo, então, ao fazer a sua obra, começa a implantar o reino de Deus no tempo presente. A era futura invade a era presente e nós passamos a usufruir dos privilégios da eternidade. Mas ainda não de maneira completa. Mas nós vivemos os últimos dias porque o evento escatológico, o evento mais importante da história da redenção já aconteceu. Foi a encarnação de Jesus Cristo, foi a realização da sua obra, foi a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu reino soberano sobre tudo e sobre todos. E ele então inaugura os últimos dias e nos dá então a perspectiva do fim de todas as coisas. Quando ele virá uma última e definitiva vez para julgar vivos e mortos, restaurar, redimir toda a criação. E então, nós como povo de Deus, reunidos, viveremos uma vida de constante adoração para todo sempre. É esse fim, esse momento que é prometido aqui. O fim de todas as coisas, como nós as conhecemos, está próximo. Mas ele pode falar, mas pastor, peraí. Essa carta aí foi escrita no primeiro século. Nós estamos no famoso século 21. Já foram 2000 anos. E que conversa fiada é essa? De que o fim está próximo. O fim está próximo, porque não há tempo que seja comparável à eternidade. O fim está próximo, porque para Deus um dia como 1000 anos. Para Deus o tempo não é um problema. O tempo é um problema para mim e para você, que somos finitos, afetados pela queda. Mas de fato o fim está próximo. E com certeza o seu fim está próximo. Acho que não tem ninguém aqui que deve viver mais de 150 anos aqui. Então, seu fim está próximo. Então, o fim de todas as coisas será marcado pela volta de Jesus Cristo, será marcado por esse juízo final,
E nós vimos isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos de 1 a 6. Então Pedro apresenta essa perspectiva dos fins dos tempos como aquela que deve conduzir a forma como nós pensamos e interpretamos a realidade à nossa volta. É esse tipo de mentalidade que nos auxiliará no estabelecimento das nossas prioridades como indivíduos e como igreja. Eu não sei se você já teve a experiência de estar atrasado e você tem um compromisso que você não pode perder a hora. Chega uma hora que você começa a abrir mão de algumas coisas para que você chegue no horário. Como foi o meu caso hoje, abrir mão de fazer a pseudo-barba que eu tenho. Por quê? Porque eu precisava chegar no horário. A gente começa a abrir mão daquilo que é menos importante para focar naquilo que é mais importante. Então o que Pedro está a dizer a mim e a você é que é mais importante que nós tenhamos claro no nosso dia a dia que a volta de Cristo está próxima e que ao mesmo tempo é por conta dela, é por conta de que nós e todos aqueles que já existiram e que ainda existirão serão julgados. É importante que nós priorizemos a nossa existência, a nossa vida, as nossas ações de acordo com o fim dos tempos. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Pedro ordena que sejamos criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. E eu não sei se para você soa estranho, mas o que tem a ver o fim do tempo e eu ser criterioso na minha oração? E de que maneira eu ser criterioso contribui com a minha oração? Mas a ideia é que, à luz de que todas as coisas chegarão a um fim, nós começaremos a perceber, a analisar o nosso entorno com essa perspectiva. Nós começaremos então a analisar e perceber adequadamente aquilo que acontece ao nosso redor. Se o fim está próximo, por exemplo, que sentido faria se eu começasse a dar a minha vida simplesmente para construir um império econômico nessa terra, onde o foco da minha vida seria simplesmente o acúmulo de capital? Ou então, simplesmente, se o fim está próximo, eu quero somente viver para satisfazer os meus desejos. E se eu esqueço que eu serei julgado por isso, eu perco a oportunidade de me arrepender dos meus pecados. Então, porque o fim está próximo, nós precisamos ser sóbrios. E aqui a sobriedade é interessante, né? Que a sobriedade é exatamente o oposto da embriaguez. É esse o termo usado aqui. Então nós temos que estar sóbrios e criteriosos para o bem das nossas orações. Então, portanto, para enxergar e perceber mais adequadamente as circunstâncias, é necessário que nós estejamos atentos, alinhados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, conforme Efésios 5,18, né? Para que nós devemos não nos embriagar, mas nos encher do Espírito. Essa ideia, então, de que essa sobriedade que vem do Espírito Santo deve influenciar a maneira como eu sou criterioso para considerar as coisas do tempo presente, para que isso afete minha oração. Agora, de que maneira a minha oração pode ser beneficiada a partir dessas atitudes? Porque, a princípio, a oração é algo automático para o cristão. É algo que você fecha o olho e você começa a falar com o Pai, através do Filho movido pelo Espírito. Agora, que coisa é essa se Pedro parece presbiteriano? Começa a inventar um monte de coisinha que você tem que fazer, e que você tem que entender, e que você tem que pensar e tudo mais. A ideia é de que a gente precisa ponderar nas coisas pelas quais nós oraremos. É fundamental, e existirá momentos, como foi o caso de Neemias, onde você tem uma oração espontânea, em que ele fecha a oração mais rápida do planeta, eu acho, né? O que você quer, Neemias? Ele fecha, já dá uma resposta. Mas, de maneira geral, dentro da nossa rotina diária, de vida devocional com Deus,
existe um espaço para que nós pensemos na nossa vida e nas circunstâncias, para que então a gente faça uma oração criteriosa. É essencial que nós nos esforcemos, que nós usemos da sabedoria, que nós reflitamos acerca dos fatos, para que nós nos acheguemos a Deus com um coração sincero, aberto, para falar para Ele de maneira específica, apesar de Ele saber, somos nós quem precisamos, e nos colocar diante de Deus e falar, me ajuda nessa área, nesse momento, dessa forma. É essencial que sejamos então específicos nessas orações, inclusive pelo fato da nossa ponderação nos aproximar de pessoas e das circunstâncias pelas quais nós oramos. Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda de que maneira, quando nós refletimos, de que maneira, quando nós ponderamos acerca da realidade dos eventos, e quando nós pensamos sobre pessoas, de que forma isso afetará a nossa oração e a nossa vida. Creio que você conseguirá perceber esses exemplos. O que te trará mais compaixão? Orar para que as boas novas sejam anunciadas em Portugal e pessoas sejam salvas? Ou orar para que você anuncie as boas novas de salvação para alguém que você trabalha e ela seja salva? Em qual dessas circunstâncias você ansiará mais? Em qual dessas circunstâncias você se sentirá mais dependente de Deus? Quando você faz uma oração genérica? Ou quando você se envolve nessa oração e como resposta de oração? Em qual delas você será movido a agir em conformidade com as Escrituras e ser uma testemunha de Cristo? Na oração genérica ou na específica? É quando você vê um rosto que você quer que seja salvo, ou quando você pensa numa terra demarcada pela ONU? Qual delas te gerará mais compaixão? Pense agora sobre as guerras. Eu creio que todos nós aqui desejamos o fim das guerras que acontecem no nosso mundo. Como o nosso coração se sentiria diferentemente se nós orássemos não apenas pelos fim das guerras, mas se nós também orássemos pela conversão dos judeus e palestinos, russos e ucranianos? Se nós orássemos não pela fim das guerras de maneira abstrata, mas pelo fim das dores, onde crianças foram assassinadas, onde hospitais foram destruídos, onde vidas foram tiradas. Como seria diferente se nós orássemos pautados pelas Escrituras e não por nossas ideologias políticas? Em relação às missões, pensou como seria diferente se nós orássemos de maneira mais específica pelos nossos missionários? Pelos missionários que nós temos apoiado como igreja? Imagina se nós orássemos pelos pedidos que eles nos enviam, mas também por questões pessoais? Se nós fôssemos atrás deles, mandássemos mensagens para eles, conversássemos ou mandássemos mensagem para a esposa dos missionários, orássemos pelos filhos deles, pelas dificuldades com a língua, com a imigração, é que nós víssemos o rosto dos nossos missionários, para que nós pudéssemos então ter mais empatia, para que nós pudéssemos derramar mais o nosso coração, para que de alguma forma a gente pudesse sentir mais as dores deles e sentir mais as alegrias que eles sentem. Pensa acerca do nosso novo espaço, de maneira honesta, sincera, qual foi a última vez que você ficou preocupado que o nosso espaço está cheio e que a gente não tem mais onde enfiar pessoas? A gente trouxe 20 cadeiras novas aí, estão vazias, eu já estou meio insatisfeito. Agora, qual foi a última vez que você se incomodou com isso? Qual foi a última vez que você orou porque você ficou incomodado que o irmão seu teve que ficar lá fora em pé porque não tinha lugar para ele sentar? Isso já aconteceu aqui.
Ou a busca por um novo local vai ser uma resposta de oração só da comissão de novo espaço do pastor? Vocês precisam lá ver esses homens se mexendo, esses homens para aparecer os anúncios certos na frente do computador desses homens aí. Mas qual foi a última vez que você se preocupou de fato com a expansão do reino? E quando a gente fala em expansão do reino, a nossa igreja está envolvida. Qual foi a última vez de fato que você orou pedindo, Deus, ajuda? Me ajuda que está difícil. Portanto, com o fim de todas as coisas em mente, com a urgência na entrega das boas novas, como poderíamos ponderar e orar por Portugal, pelos líderes políticos, pelo bem da nação e pelo bem deles? Será através de uma vida de análise e ponderação criteriosa e atenta que as nossas orações serão mais específicas, de maneira a ensinar o nosso coração a como ter uma vida de maior intimidade com Deus e com o próximo. A nossa oração precisa ser ponderada e específica também nos nossos pecados. Pecado, como diria o pastor da igreja que Deus me converteu, pecado tem nível. Pecado tem identidade, ele tem nome. Mas nós não ponderamos sobre a nossa vida de pecados. A gente faz um pedido de pecado genérico em que você fala, Senhor, perdoa, porque eu pequei. Agora, se você começar a pensar e ponderar em como você tem pecado, em como você tem ofendido a Deus, eu tenho certeza que o seu coração será fortalecido na maneira como você lutará contra o pecado. É quando você confessa que o teu coração se alinha cada vez mais com a palavra e que você entende melhor quem você é. É quando você olha para Deus e pede perdão por ter pensamentos lascivos, por ter desejos sexuais não bíblicos, que você entende o compromisso com você é. É quando você pede perdão a Deus por você ser uma pessoa iracunda, em que você tem raiva de tudo e de todos, a qualquer instante, a qualquer momento, que você percebe o quão destrutivo você é, se a graça de Deus não for derramada na sua vida. É quando você pede perdão pela mentira que você conta muitas vezes, ou pela meia-verdade, que é uma mentira inteira, pela forma como você é covarde e não abre a sua boca. Quando você começa a confessar os seus pecados, você começa a ter uma noção melhor de quem você é. E com a noção melhor de quem você é, você vai entender melhor que você precisa de um Salvador. Contudo, a nossa vida cristã não se resume a uma vida de oração, mas também inclui ação. Verso 8: acima de tudo, porém, tende um amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se você tem cultuado a Deus conosco durante a série na primeira carta de Pedro, não vai ser novidade para ti que o amor é uma marca distintiva na vida cristã. Na ausência do amor está a impossibilidade de ser cristão. Diante das dificuldades da perseguição, e é sempre importante nós termos em mente que esse é um encorajamento e essas são ordenanças dadas a um povo que temia pela sua vida, temia pela perseguição e pelas consequências da perseguição. E diante dessas dificuldades, então, Pedro encoraja a igreja a mutualidade do amor. Mais uma vez, não sei vocês, mas para mim nós somos pegos de surpresa. É contraintuitivo que nós nos dediquemos ao amor em meio às dificuldades. É quando nós nos sentimos pressionados que nós somos tentados a nos deixar levar pelo desânimo, pela ira e pelo desespero. A nossa tendência é de nos comportarmos mal diante das adversidades da vida. Por isso, a vida de um amor intenso e mútuo é fundamental dentro da vida da igreja. E aqui me acompanha, eu vou dar alguns exemplos, mas são exemplos que acontecem onde? Nos Estados Unidos. Não acontece em Portugal e não acontece no Brasil. É só americano, não é nem que acontece lá, é só americano só. Então, lá nos Estados Unidos existe um período do mês em
em que a mulher fica mais irritada. Lá nos Estados Unidos. E muitas vezes, em situações rotineiras, as mulheres reagirão mal e de maneira desproporcional. Pergunto: como que o amor intenso agirá nessa ação, nessa circunstância? Por exemplo, o marido americano, ele é sábio, ele começa a acompanhar os sinais dos tempos, as coisas começam a mudar, e ele sabe que chegou aquela bendita semana. O marido, o que ele tem que fazer se ele de fato ama a esposa? Ele vai relevar algumas coisas que ela fará errado, certo? E no momento mais apropriado, vai conversar com a esposa e mostrar que ela estava em pecado. Porque o hormônio não é justificativa para o pecado. Tá certo? Mas o amor cobre a multidão de pecados, pois o amor está disposto a perdoar. O amor está disposto a caminhar com o próximo em sua dificuldade, em cada fase da vida. Tem hora que o sofrimento, e eu dei um exemplo simples aqui, mas tem hora que o sofrimento na vida da pessoa é tão grande que ela não tem forças para caminhar sozinha. E não vai ser uma mão que esmaga essa pessoa que vai ajudá-la. Vai ser uma mão que resgata, uma mão que tira do sofrimento para depois apontar o pecado. Mas vai ser alguém que caminha com essa pessoa. E de maneira similar, por exemplo, a esposa poderia ter uma postura semelhante à do marido quando o marido teve um dia mau no trabalho. Parece que o trabalho afeta mais os maridos em algum momento, ou quando o marido foi demitido. A gente precisa ter uma percepção da realidade do nosso cônjuge, por exemplo, para que diante das dificuldades que ele enfrenta, nós tenhamos compaixão e demonstremos esse amor que cobre a multidão de pecados, mas que no momento certo converse sobre o pecado. Vai ter hora, meu amigo, que não adianta querer conversar. Tem hora que você tem que deixar passar. Depois você volta. 1 semana, 2 semanas depois, né? Vai anotando. Faz uma nota lá no Google Notes, depois você volta. E esses são 2 exemplos simples que eu falei de uma realidade de casamento. Mas pense isso na vida da igreja. Pense isso na vida da igreja que sofria constante perseguição. Pedro encoraja o povo a não desanimar, a não ceder às inclinações pecaminosas do coração. Trazendo essa verdade para a vida da nossa igreja, nós vemos uma infinidade de possibilidades para essa aplicação. Com a mutualidade do amor, vem a intencionalidade dos relacionamentos. Vem um esforço contínuo e compreensivo de querer conhecer as pessoas, as suas necessidades e de derramar perdão na vida da outra pessoa. É no momento de sofrimento do próximo que o amor uns para com os outros, esse amor intenso se move para resolver esse problema. O amor cobre a multidão de pecados, pois o amor se move em direção ao próximo em meio à sua dificuldade. O amor cobre a multidão de pecados, pois ele perdoa e pacientemente auxilia aquele que está em necessidade. Entretanto, no tempo devido, o amor também corrige. Por isso é necessário que caminhemos em proximidade uns dos outros dentro da igreja. É necessário que intencionalmente nos esforcemos para nos conhecermos e para nos amarmos. O chamado para o cristão nunca é para uma vida solitária. Se você prestou atenção quando o Lucas fez o pedido de oração aqui para os irmãos nossos na Somália, tem irmãos que anseiam poder se reunir como igreja. O chamado do cristianismo não é um chamado a ser um lobo solitário. O chamado ao cristianismo não é uma vida de poucos amigos, não é uma vida de desconfiança. O chamado do cristão é para uma vida comunitária, com amigos mais chegados do que irmão, e que por isso somos levados a uma vida de confiança mútua, que nos anima, que nos encoraja,
para as batalhas da vida nesse mundo caído. Por isso, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A hospitalidade flui de um coração que ama. Uma vez que o amor cobre a multidão de pecados e vai ao encontro daquele que é amado, a hospitalidade estará presente na vida dessa pessoa. A hospitalidade pode ser facilmente vista quando hospedamos pessoas. Até daí vem um nome, né? Meio óbvio. E eu sou grato a Deus por ter me dado uma esposa, né? Que exala hospitalidade. Se tem alguma coisa que eu trato bem as pessoas quando vão em casa, eu aprendi com ela. Ela aprendeu com a mãe dela. Eu sou muito grato por isso. E ao mesmo tempo de ter o privilégio de pastorear uma igreja que é hospitaleira. Inclusive, eu e a Dani, nós pudemos experimentar a hospitalidade das Pedras Vivas na nossa primeira imersão cá em Portugal, em dezembro e janeiro. Foram 44 dias de tratamento 5 estrelas, como diriam os portugueses. E posteriormente eu experimentei, vindo mais algumas vezes nas minhas imersões aqui, uma vez por mês, esse privilégio de ter sido recebido na casa dos irmãos. Pessoas que cederam os seus lares, nos levaram para passear, estava todo mundo disputando quem me levava na melhor francesinha, que continue essa disputa. O problema é quando começar a disputa de quem quer levar pior, Enquanto for melhor, está tranquilo. Mas a Pedras Vivas é uma igreja que ama. Ela é uma igreja que foi pronta a nos receber. Mas hospitalidade não pode ser resumida a apenas hospedar alguém na sua casa. Porque senão seriam poucas as oportunidades que nós, como cristãos, teríamos de ser hospitaleiros. A hospitalidade também se manifesta de outras formas na vida cristã. Nós somos hospitaleiros quando nós vamos ao encontro das necessidades dos nossos irmãos. Quando convidamos pessoas para almoçarem e jantarem em nossa casa. Quando nós resolvemos ouvir os desafios, os sofrimentos, as tentações, as dificuldades daqueles com quem nós nos relacionamos. Tem dia que ser hospitaleiro é você sentar, fechar a boca e deixar a pessoa lamentar na sua frente. Tem dia que ser hospitaleiro é sofrer e é chorar com quem chora. Quando damos o nosso tempo para servir as pessoas, nós somos hospitaleiros. Quando nós recebemos bem os nossos visitantes aqui nas Pedras Vivas, nós somos hospitaleiros. Por isso que você, que já é mais antigo de igreja, fica aberto, olho aberto, viu alguém, cumprimenta, seja educado, faz de conta que você aprendeu a ser educado ao longo da sua vida, e está tudo certo. Agora, pensando em 2025, nós como igreja teremos uma grande oportunidade de demonstrar nossa hospitalidade. Pois se Deus quiser, estou falando anúncio profético aqui, os PGs vão começar a funcionar semanalmente. É o sonho do meu coração. É comunhão, estudo da palavra, hospitalidade e por aí vai. E como que você vai poder exercer sua hospitalidade se o PG passa a funcionar toda semana? Porque a gente quer funcionar toda semana em mais lugares. E porque o grupo tem que ter disputa para quem quer abrir a casa. Você não tem que empurrar para os outros, você tem que abraçar. Você poderá abrir as portas da sua casa para receber um PG no seu lar. É você honrar a Deus com aquilo que Ele tem te dado. É você colocar a serviço do reino o que Deus tem te dado. Não importa se o seu apartamento é pequeno, se sua casa é grande. O que importa é o que o seu coração, por ser grato a Deus, você quer dividir com os outros aquilo que você tem. Você não quer, porque você ama o teu próximo, você não quer sobrecarregar as mesmas pessoas todas as semanas. Com ela tem que arrumar a casa, porque você vai embora e deixa tudo sujo, você não lava nem a louça. Ou estou errado? Existe um desafio, eu não sei o porquê, é tão difícil muitas vezes, que as pessoas queiram abrir o seu lar. Porque eu fico
pensar, né? Para que eu vou abrir meu lar? Para me reunir com os irmãos, estudar a palavra de Deus, compartilhar as dificuldades, orar um pelos outros. Vai ter que ter disputa para quem queria abrir. É bênção sobre bênção, em cima de mais bênção. E tem gente que não quer. E aí por que às vezes, eu não estou falando que seja esse o caso aqui, mas estou lembrando de um pastor lá da minha cidade natal, de que as pessoas não querem abrir porque tem um fulano que tem um menino lá que é meio atentado, e aí ele vai riscar a minha parede, ele vai sujar o meu sofá. O infeliz, você não vai levar esse negócio para o novo céus e nova terra não, mano. Vai ficar aqui, vai ser queimado esse negócio quando Jesus voltar. O fim de todas as coisas, inclusive do teu sofá, mano. Vamos abrir a nossa casa. Vamos ter, veja, é o privilégio de servir os irmãos e ser abençoado por Deus. É sério, eu não consigo entender como que não tem fila para querer fazer isso. Então vamos lá. Vamos falar aqui dos caras mais espertos. Vamos falar do N. Gruden aqui. O N. Gruden faz um acréscimo aqui nessa questão da hospitalidade, abre aspas. Hospitalidade, embora seja um dever cristão, deve ser mostrada uns aos outros sem murmurar. Isto é, sem ressentir-se do tempo e das despesas que podem estar envolvidas. Tal murmúrio é usado, né, em várias outras passagens como de fato uma reclamação que incita a rebelião. Então, em última análise, a murmuração, quando você é hospitaleiro, murmurando, em última instância, você está reclamando contra Deus e contra a sua ordem. É a mesma forma que você expulsar a sua fé, gratidão e alegria. Embora a hospitalidade para com todas as pessoas seja certamente agradável a Deus, a ênfase de Pedro na hospitalidade uns aos outros, isto é, para com outros cristãos dentro da família da fé, é consistente com o restante do Novo Testamento. Então Pedro está a focar aqui na hospitalidade dentro da igreja, entre irmãos. Esse é o foco do texto. E aqui mais uma vez a gente vê que é possível fazer a coisa certa do jeito errado. Tem como você ser hospitaleiro e murmurando. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma situação muito chata, mas quando nós viemos em dezembro, teve uma pessoa que dos 44 dias ela pegou 17 para ela. E às vezes era possível. Ela acordava mais cedo e ficava quietinha e ouvia reclamações. Como esse cara não vai embora, meu tempo não passa, só toma café. É brincadeira, o Roberto não fez isso. Mas é possível que você hospede pessoas, que você receba na tua casa e você comece a reclamar daquilo que você está fazendo. Então teve uma situação recente comigo, com a Dani. Amigos nossos do Brasil vieram para cá e fazia muito tempo que nós não nos víamos. E a Dani falou assim, não, e eles sempre ajudaram a gente lá no Brasil, tudo. A Dani falou assim, não, quero fazer um jantar para eles lá em casa, né? Então tá bom. Então eles foram lá em casa, falei, não, vamos marcar 8 horas. Quando for meia-noite eles vão embora. Né? Aí já começou aquele mau presságio, a hora que você olhava assim, 8h30 não chegaram, né? Hoje vai render. Falei, não, e aí a cabeça do pastor, né? Segunda-feira, amanhã eu já tenho que acordar, curso de teologia, montar aula e tal. Mas aí quando foi 3 horas da manhã, eles resolveram ir embora. Mas a gente conseguiu aproveitar bem o tempo, né? Depois a pessoa mandou, não, perdão. Eu falei, não, tudo certo, né? Deus sabe o que faz, eu vou murmurar não, né? Mas tem como você ser hospitaleiro e fazer do jeito errado. Mas Pedro nos encoraja a nos darmos uns pelos outros. A pegar a pessoa que está em dificuldade, chama para ir para sua casa, marca de sair. Às vezes é um momento de alívio que a pessoa tem na semana. Você quer ver como muitas vezes nós falhamos na hospitalidade? Você sabe quem está precisando de ajuda hoje aqui na igreja? Às vezes nós estamos tão imersos na nossa própria bolha,
que a gente nem sabe quem está a precisar de ajuda. E como eu exerço a hospitalidade se eu não conheço as pessoas com as quais eu digo que eu faço parte da mesma família? A hospitalidade pressupõe o amor intenso que cobre a multidão de pecados, que vai em direção do necessitado e o ajuda a sair daquela circunstância. E Pedro vai continuar com essa ideia de serviço em meio à perseguição, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E esse é um dos meus versículos favoritos. Nele nós temos claramente que o chamado cristão é para o serviço. Não existe vida cristã sem serviço. Não existe vida cristã para gente à toa. Não funciona desse jeito. Mas, mais do que isso, nós podemos ver que existe um propósito nesse serviço. E aqui eu estou muito grato, né, a Deus pela forma como nas últimas semanas diversos irmãos têm servido dentro da nossa igreja. Eu creio que esse serviço que o Pedro fala aqui, né, vocês não falaram que eu sou abato, né? Estou aqui reconhecendo, né, de que as pessoas se doaram nessas últimas semanas. Seja na reforma, seja na limpeza extra, seja na organização do Dia da Família, que nós tivemos ontem. Pessoas se dedicaram absurdamente, deram o seu dia, se desgastaram. Ontem, quando a maioria estava a se divertir, tinha alguns que estavam a trabalhar. E Deus nos chama e nos abençoa nesse tipo de coisa. Muitas vezes a gente acha que o mais legal do evento é chegar lá só para aproveitar. Mas muitas vezes o mais legal é você se matar fazendo. Ainda que você não aproveite tanta diversão, o privilégio de ser usado por Deus para abençoar pessoas, para ser um instrumento através do qual a comunhão e a unidade da igreja aumenta, rapaz, é benção isso aí. E o meu coração de fato é muito grato por todos que Deus tem usado na nossa igreja, né? E teve gente que saiu ontem lá à noite e veio para cá limpar para você sentar aqui. Então aqui está quase posto Ipiranga, é quase 24/7, aqui o negócio está intenso. Mas também nesse texto, nesse verso, a gente encontra a maravilhosa verdade de que se você é um cristão, você tem pelo menos um dom. Não existe cristão sem dom. Não tem. Não está disponível no mercado. Dom não é um item opcional. Dom é item de série na vida cristã. E aqui não estou a falar de loucuras, mas sim dos dons concedidos pelo Espírito Santo. E aí o N. Gruden vai me ajudar de novo, né? Abre aspas, né? Um dom espiritual, a palavra usada aqui, traduzida como dom, é a mesma palavra usada para se referir a dons espirituais. É sobre isso que Pedro está a falar. Um dom espiritual é qualquer talento ou habilidade que é fortalecido pelo Espírito Santo e capaz de ser usado no ministério da igreja. Existem 5 listas de diferentes dons espirituais no Novo Testamento. Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios, de 12, de 7 a 11. 12, de 28 a 30. Efésios 4, 11. E 1 Pedro 4, 10 e 11. E como essas listas são todas diferentes, nenhum dom está em todas as listas e nenhuma lista inclui todos os dons. É legítimo, então, concluir que essas listas não são exaustivas. O que ele quer dizer com isso? Não são todos os dons que estão listados nas Escrituras. E aí a gente vai chegar lá. Na verdade, como deve existir vários tipos dentro do mesmo, de qualquer dom. Por exemplo, existem pessoas com dom de evangelismo. E o dom de evangelismo pode diferir. Uns têm mais facilidade para lidar com o público, outros têm mais facilidade para lidar com o outro. Meu amigo da Espanha, ele tem facilidade de atrair pessoas que vêm até ele. Ele parece Israel no Antigo Testamento, atrair as pessoas para que ele anunciasse, né? E a gente tem que sair anunciando. O Rui tem a facilidade de ir nas cadeias. Outros terão facilidade de ir aos hospitais. Outros terão facilidades de sair a falar na rua. Outros têm facilidade de ensinar.
outros têm facilidade de pregar, outros têm facilidade de ajudar. Algumas pessoas têm o dom da misericórdia. Pode-se dizer então que há uma variedade quase que ilimitada de diferentes dons espirituais. Todas manifestações da graça ricamente variada e abundante de Deus. Isso faz sentido porque a graça de Deus ela é infinita e o texto diz que ela é multiforme. Então Deus, na sua sabedoria, nos manda o Espírito para que o Espírito então haja nos crentes que fazem parte da igreja. E conforme a necessidade da igreja, o Espírito concede o dom. Conforme a necessidade da igreja, o Espírito move o cristão. Isso nos mostra que cada cristão, é bem provável que cada cristão tenha dons diferentes uns dos outros. Então não faz sentido você querer que todos tenham o mesmo dom espiritual. Não existe uma marca de um dom específico que diz se a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo ou não. A pessoa recebe o Espírito no dia que ela entende e deposita a sua fé em Jesus Cristo. Porque é só possível fazer isso se o Espírito já habita na sua vida, se já transformou o seu coração. Você entende? Não dá para você colocar um dom como esse é o selo do Espírito na sua vida, não. Você está contrariando as próprias Escrituras. E aí, entre elas e as suas ideias, eu não estou nem aí para as suas ideias. Então hoje, nós não teremos tempo para explorar esse tópico, pois ele é bastante amplo, polêmico. Mas eu vou colocar uma lista de dons aqui, para vocês verem como que a conversa sobre dons espirituais na igreja contemporânea está distorcida. E eu vou pegar a lista de Romanos 12, dos versos de 6 a 8. Então está escrito assim na palavra do Senhor. E repare no meu tom de voz, tá? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E eu não vejo as igrejas pregando sobre esses dons. Eu não vejo os influencers que estavam sendo criticados aí pelos ouvintes na EBD se esmerando em ensinar. Eu vejo eles falando um monte de besteira que vem na cabeça e que não tem nada na Bíblia. E o Natan é mestre de me mandar esses caras para eu passar raiva. Ele manda lá no Instagram, me dá raiva. Não tem esmero, ninguém está preocupado. O que esse texto está a falar? Que aquele que ensina, o dom é de sentar na cadeira e ralar até entender. É de ralar, de estudar para chegar para falar para você, pregou para os mortos, e explicar o que é pregar para os mortos. É para falar como que a arca de Noé e o batismo estão relacionados. É começar na segunda-feira quase que desesperado que você vai ter que explicar aquilo no domingo. É acabar com as tuas unhas estudando lá sem sair do quarto e lutando com o texto. Isso é o esmere-se em fazê-lo. O povo quer isso hoje? Não. Porque eles faltaram na aula de hermenêutica do curso de teologia e eles não entenderam que o Espírito Santo usa o esforço, que o Espírito Santo te conduz ao esforço. E que o Espírito Santo não vai ficar derramando para você partes de conhecimentos extraordinários que não estejam revelados aqui. Por exemplo, que igreja hoje fala de dom de exortação? Eu acho que eu tenho esse. E minha esposa fala, você só fala dessas jeitos duros, você só bate no povo. Eu falei, é dom isso aqui, ó. E eu faço com dedicação. Todo domingo eu estou aqui batendo em algum pedacinho tem que bater, né? Só graça não dá, né? É graça junto, né? É má notícia e boa nova, né? Agora, esse aqui, o povo não quer. O que contribui com liberalidade? Eu nunca vi ninguém orando por esse dom. Aí o cara quer falar em línguas. Entra na escola, faz inglês, faz alemão, faz lá. Agora, contribui com liberalidade ninguém pede. O cara quer dom de cura. O pessoal quer o dom extraordinário. E por que eles querem os dons extraordinários? Porque eles querem glória para si. Eles não querem glória para o Cordeiro.
Você quer dar glória para o Cordeiro? Investe seu dinheiro na igreja. Exorta o seu irmão que está em pecado. Se dedica para fazer o que Deus te chamou a fazer. Aí você dá glória para o Cordeiro. Vai exercer misericórdia. E misericórdia você não punir a pessoa que deveria ser punida. Vai exercer misericórdia com quem falou mal de você. Vai exercer misericórdia com a pessoa que está falando mal da igreja. Vai exercer misericórdia, pô. Ora por isso aqui. São os dons esquecidos. Esse aqui ninguém quer, porque dá trabalho. Entendeu? Você quer lá tocar a mão e falar que sumiu o caroço do braço, aí tá tudo certo. E eu falo porque eu vim de lá, tá? Então o fato é que todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual e que nós devemos colocá-lo a serviço do reino. É para que possamos servir os nossos irmãos e não para que nós alcancemos destaque. Não é a autopromoção que deve acontecer, mas a promoção daquele que nos capacita para servirmos no reino. Mais uma vez eu creio que o Gruden traz uma contribuição importante aqui, abre aspas. Assim como a graça de Deus é ricamente variada, assim também são os dons que fluem da sua graça. No entanto, se todos esses vários dons devem ser usados para servir uns aos outros, então a igreja deve estar disposta a acolher uma grande variedade de ministérios e maneiras de usar dons. E aqui é ele que faz essa lista. Eu posso discordar de alguns deles, alguns eu posso pensar que são talentos, não necessariamente dons. Mas olha o que o Wayne Gruden fala. Inclusive, há dons e habilidades contemporâneas. Aí, como que é isso? Rapaz, design de sites, pessoas com habilidade tecnológica para podcast, fazer videozinho, ajudar a gente nas redes sociais. Não sei quantos de vocês conhecem Asas do Socorro. São pessoas, esses caras são muito doidos. O cara é piloto de avião, mecânico de avião, e a vida dele é transportar missionário, por exemplo, por cima da floresta amazônica para achar povos não alcançados, pegar a coordenada GPS para depois o missionário ir lá e levar o evangelho. O cara podia estar piloto de carreira, ganhando bem, piloto, companhia aérea ganha bem, mas ele está lá consertando avião, pilotando e levando missionário para onde estão os indígenas perdidos lá no meio. Isso é usar o dom, isso é usar um talento, isso é usar uma capacitação que foi dada por Deus. Então, bons administradores dos dons de Deus, né, esse termo aqui, dispenseiros, aponta para aquele que recebe algo que transcende a ele. Essa é a ideia dos dons. Você recebe algo que é transcendente, é espiritual, é fora da tua capacidade, e porque você recebe isso, o que você não pode fazer? Você não pode ficar sentado em cima dele. O bom administrador põe o dom que tem para rodar. Ele põe o dom que tem na prática. Então eles não esconderão, mas eles usarão para o benefício dos outros. E uma coisa fundamental é que se o dom foi dado pelo Espírito, ele provavelmente será reconhecido pela igreja. O que eu quero dizer é que a gente tem uma visão muito elevada de nós mesmos e às vezes a gente acha que é bom em alguma coisa e a gente não é. Então, por exemplo, eu graças a Deus nunca fui iludido com cantar, né? Mas às vezes a pessoa chega assim, quero ser parte do grupo de cântico. Meu amigo, pode ser passando slide? Porque não dá, para cantar não dá. Eu para cantar não dá. Outro dia eu falei para ele, eu sou muito ruim. Ele falou, não, pastor, você não desafia. Eu falei, não mente, meu. Eu sou ruim, eu sei disso. Ou tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai não é o cara que você vai buscar consolo. Nem o meu pastor anterior não é o cara que você vai buscar consolo. Porque você vai falar assim, meu, cala sua boca e vai viver a vida. Né? É esse tipo de consolo que a gente recebe lá. Não são. Você sabe que a pessoa ela fala assim, não, agora eu tive uma ideia, eu vou ser conselheiro. Não vai. Você não consegue nem dar o conforto para alguém que está em necessidade. Né? Então, a ideia é que muitas vezes a gente pode ter uma visão errada dos nossos dons, mas de maneira geral a igreja consegue reconhecer a pessoa que tem os dons. Então vamos pegar aqui um exemplo do Natan. Até hoje existe, a princípio, um reconhecimento de que ele tem um dom para dar aula. Ele, junto com Lucas, Roberto e Marco, estavam a cobrir aqui quando eu estava nos Estados Unidos. Tanto é que o Natan agora está ali junto com os adolescentes e está a trabalhar o ensino com os adolescentes.
Mas a igreja consegue ver isso. Não é a pessoa que só chega querendo fazer, porque você não pode esconder, então você tem que falar, eu acho que eu tenho condição de fazer isso. Beleza. Aí a igreja fala assim, não, parece mesmo. É igual seminarista, né? Você chega lá, a gente fala que é a doutrina do chamado interno e do chamado externo. O interno é a convicção que você tem que Deus te chamou para fazer aquilo. E o chamado externo é quando os de fora olham e falam assim, é verdade, faz sentido. Então, por exemplo, imagine que tem um jovem aqui na igreja, que o negócio dele é ir para a festa, encher a cara e viver uma vida sexualmente ativa. Ele chega e fala assim, resolvi, Deus me chamou para o ministério pastoral. Rapaz, mas vai demorar uns 5 anos para nós ver se você tem chamado mesmo. Porque até você abandonar essa vida que você tem vivido, não dá. Mas a igreja reconhece. Como é muitas vezes, como foi o amigo meu, o Rafa, quando nós chegamos lá para o conselho, ele falou, temos chamado, Deus está nos direcionando. A resposta foi, tem perguntas, né? Aí o conselho começa a te examinar. A resposta foi, a gente conhece vocês, que Deus os abençoe. É diferente. E quem me conhecia 10 anos atrás não tinha esperança nenhuma para isso, né? Mas vamos lá. E por fim, uma das razões que eu mais gosto desse verso é porque, eu travei a tela, porque nós podemos ver que Deus, na sua infinitude, manifesta a sua graça no mundo caído através de pessoas redimidas. Nós somos uma manifestação variada da infinita graça de Deus. É através da união dos diferentes que a graça de Deus é mais claramente vista no mundo. Por isso que não existe igreja de nicho. Por isso que não existe igreja de surfista, igreja de jovem, igreja de velho. Não existe isso. O que existe é igreja, o único qualificador que existe é de Cristo. Porque são os diferentes. Não tem de brasileiro, não tem de português, é de Cristo. Não tem de angolano, moçambicano, é de Cristo. Que é em Cristo que nós estamos unidos. É em Cristo que nós recebemos a graça. E é em Cristo que nós somos então aqueles que mostram para o mundo a infinita e variada graça de Deus. É em Cristo. E portanto, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Estão aprendendo português? Não. Para quê? Finalidade. Em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Aqui nós vemos claramente Deus como a fonte e o ilimitador desses dons. Se a pessoa tem o dom de falar, no caso, pregação e ensino, que faça de acordo com a palavra de Deus. Essa é a ideia dos oráculos de Deus. É de acordo com a palavra de Deus. Aquele que fala, o mensageiro, é como o funcionário da CPT. Ele apenas entrega a mensagem. Ele não é o autor, ele não tem direito de propriedade, ele é apenas o mensageiro. Cabe àquele que fala se sujeitar ao dono da mensagem e à mensagem propriamente dita. Eu não tenho direito de pregar alguma coisa que não esteja na Escritura. Eu não tenho direito de falar contra aquilo que Deus revelou. Eu não tenho direito. Por isso que várias vezes eu volto e falo a mesma coisa. Que está aqui. Porque Pedro está a repetir. Porque Pedro está a escrever. Pedro está sendo usado pelo Espírito para inculcar isso na nossa cabeça e no nosso coração. Eu não tenho direito. Eu sou o carteiro da CTT. É só entregar a mensagem. Eu não tenho direito a nada. Ah, mas o senhor é entediante. É o que é. A mensagem é a mesma coisa. Reclama com Deus. A hora que começar a fugir daqui, vocês têm que brigar comigo. A hora que começar a fugir daqui, vocês têm que mandar embora. Enquanto estiver aqui, paciência. Aí quando você quiser novidade, quiser ouvir besteira, vai no Instagram. Tem um monte de cara falando besteira lá, que não está nas Escrituras. Então, quanto ao que serve, não existe espaço para buscar glória para si. Pois ele não apenas recebeu o dom do serviço, mas a força para colocar o dom em prática vem de Deus. E a razão por trás disso é que a finalidade de todas essas coisas é para que aquele fale, aquele que serve, é glorificar a Deus, é apontar para Ele. É um ministério parecido com o do Espírito Santo que aponta o nosso Salvador. Não é para você, não é por você, é para a glória dele.
para que em todas as coisas Deus seja glorificado pela mediação de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, nos enviou o Espírito, intercede por nós, pois é Deus o dono da glória e o domínio dos séculos pelos séculos. Amém. Eu não sei como que você se sente ao analisar um texto como esse e comparar com a sua vida. Às vezes na vida a gente precisa ponderar e ser sóbrio, colocar lado a lado. Como que está batendo essa comparação? Eu não sei se você consegue trazer à sua memória momentos na vida em que você foi extremamente pressionado e a forma como você reagiu. Eu imagino que, assim como eu, você tem a sensação de incapacidade, uma sensação de distanciamento do padrão que foi estabelecido para que nós vivamos. Diante das durezas da vida, o nosso coração tem a tendência de correr para o pecado. Muitas vezes, nós somos como uma esponja que, quando apertada, solta o que tem dentro, mas muitas vezes, o que está dentro de nós não são as verdades bíblicas. Muitas vezes, o que está dentro de nós são atitudes de autocomiseração, de vitimização, uma busca em coisas terrenas, atrás de prazeres para anestesiar as nossas dores. Seja na comida, seja no lazer, no sexo, no consumo, o nosso coração busca a satisfação das inclinações pecaminosas que ainda persistem nessa vida. Ao contrário do que o texto propõe, o nosso coração não está pronto para, diante das perseguições e sofrimentos dessa vida, responder com uma oração sóbria e criteriosa. Nós não estamos prontos a responder aos sofrimentos em amor uns para com os outros. Nós não estamos prontos para, em meio ao sofrimento, responder com hospitalidade e serviço que demonstra a graça divina. A minha situação e a sua situação é desesperadora. Mas Deus, em meio ao nosso desespero, nos traz à memória que aquele que orou e ainda ora criteriosamente por nós à destra do Pai, aquele que nos amou e por isso se deu por nós para que a multidão dos nossos pecados fosse coberta, aquele que, sendo a palavra criadora de Deus, se esvaziou e veio se hospedar em carne e com hospitalidade nos trouxe para a sua família. Aquele que não é um pedaço da expressão da graça de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, a manifestação completa da sua glória e da sua graça. Aquele que falou de acordo com os oráculos do Pai e nos serviu até as últimas consequências. Em meio ao nosso desespero, devido à nossa imperfeição, nós somos lembrados que Jesus Cristo levou a nossa culpa, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos enviou o Santo Espírito para em nós habitar. É nele em quem nós temos a nossa esperança. É através dele que nós chegamos ao Pai. E a Ele que nós estamos unidos. E é nele que nós podemos encontrar a força para caminhar com a perspectiva dos fins dos tempos, visando a glória de Deus. E aí eu quero fazer 5 breves aplicações. Se arrependa da sua vida de oração automática e não criteriosa. Peça a Deus ajuda para avançar na vida de intimidade com Ele. Separe um tempo essa semana. Pense sobre as circunstâncias da sua vida, da sua igreja, do seu país, das missões de Deus. Veja como você pode fazer orações mais específicas. E não como aquele vídeo que circula por aí. Senhor, estou tão cansado, é a mesma de ontem. Segunda aplicação, procure alguém ainda hoje. Demonstre o seu amor por ele. Pergunte de que maneira específica você pode orar por essa pessoa. Terceiro, demonstre hospitalidade e amor. Convide alguém que está a passar por alguma fase difícil para ir à sua casa. Ouça as suas dores, ore por ela e se disponha a caminhar com ela. Quarto, busque em Deus e na palavra dele, na confirmação da igreja, quais são os seus dons. Coloque-os em uso do reino, sirva o reino para que Deus seja glorificado na sua vida. E quinta e última,
busque uma vida de intimidade com Deus, para que quando espremido pela vida, seja a postura bíblica, o amor cristão, a hospitalidade e o serviço que fluam do seu coração. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi exposta e muitas vezes diante dela o desespero toma conta do nosso coração. Nós estamos tão distantes do padrão que o Senhor estabeleceu, nós estamos desesperados, perdidos em alguns momentos nos nossos pensamentos e nos nossos próprios pecados. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos não apenas a maneira como o Senhor quer que vivamos, mas que o Senhor nos mandou um Salvador, que o Senhor mandou aquele que viveu a vida perfeita em nosso lugar, que o Senhor nos dá o Santo Espírito que habita em nós, para que dia após dia, crescendo em intimidade contigo, nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Nós clamamos pelo teu perdão, nós pedimos pelo teu auxílio em meio à nossa fraqueza. Faze-nos como igreja crescer em amor intenso uns para com os outros, em hospitalidade. Dá-nos consciência dos nossos dons e na maneira de usá-los no reino, para que em tudo o teu nome seja glorificado. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.